Olá, bem-vindos aqui ao Juris 365 Lab. Olá a todos. Hoje a gente começa uma análise mais a fundo, né? Do informativo 780 do STJ. Isso aí, um informativo bem recheado com temas importantes. Sim, E neste primeiro bloco, a gente vai focar nos primeiros 6 julgados que selecionamos. Pronta para começar? com certeza. Vamos lá. Então, o primeiro é o Conflito de Competência 186813, lá do Rio. Direito do trabalho e recuperação judicial misturados. Aham. A briga era entre o juízo trabalhista e o da recuperação sobre a execução contra co-obrigados, né? Tinha uma cláusula no plano que isentava eles. Exato. Só que o detalhe crucial foi que o juízo trabalhista onde corria a execução, ele não foi, assim, formalmente avisado dessa cláusula específica do plano de recuperação. Ah, entendi. E aí? Aí o STJ disse, olha, sem essa comunicação formal, vale a regra geral. E a regra geral, lá do artigo 49, parágrafo 1º da Lei de Recuperação, diz que os credores podem sim cobrar dos co-obrigados dos garantidores. A isenção deles é exceção, né? Precisa constar no plano, ser aprovada e principalmente comunicada a quem está executando. Então a falta de aviso manteve o direito do trabalhador de cobrar do co-obrigado. Que coisa, né? A comunicação é tudo. Pois é, procedimento é chave. E nesse caso, como o juízo trabalhista não sabia e resistiu a parar a execução, o STJ nem considerou que havia um conflito de competência real ali. Interessante. Bom, vamos para o segundo. O área de RESP 2095061, de São Paulo. Esse é sobre processo civil, né? Embargos de divergência. Isso. A discussão era se dava para usar um julgado anterior, o tal do acórdão paradigma, do mesmo órgão julgador que deu a decisão que você quer mudar. E pode? Geralmente não pode, né? Geralmente não. A regra é que tem que ter divergência entre órgãos diferentes do tribunal, tipo uma turma contra outra ou turma contra a seção. Mas o CPC trouxe uma exceçãozinha lá no 1043, parágrafo 3º. Qual exceção? Se tiver mudado mais da metade dos ministros que compõem aquele órgão. Aí, nesse caso específico, você poderia usar um paradigma do mesmo órgão. Só que aqui, nesse ARESP, não tinha acontecido essa mudança grande na composição. Ah, saquei. Então, sem a mudança na composição, volta para a regra geral, não cabem os embargos com o paradigma do mesmo órgão. Certo. Exatamente. Aplicaram até por analogia uma súmula antiga do STF sobre isso. Entendido. Agora, voltando para a recuperação judicial, mas com outro foco. O CC 193.218 do DF, aqui entrou um seguro-garantia judicial na história. Pois é. A questão era, a Justiça do Trabalho podia mandar a seguradora depositar o valor do seguro-garantia numa execução contra a empresa em recuperação? E a resposta foi? Depende. Depende de quando aconteceu o sinistro. O sinistro é o que faz o seguro ser acionado, né? Geralmente, o não pagamento da dívida trabalhista pela empresa. Uhum. O STJ disse que a seguradora só é obrigada a pagar, a depositar o valor, se esse sinistro ocorreu antes do pedido de recuperação judicial da empresa. E se foi depois? Se a empresa pediu recuperação e só depois o sinistro se configurou, ou seja, ela deixou de pagar algo que venceu depois, aí não. Porque com o pedido de recuperação, a execução contra a empresa principal fica suspensa no juízo da recuperação. A obrigação da seguradora, que é acessória, nem chegaria a nascer nesse cenário. Nossa, isso muda tudo para garantia, né? O momento do pedido de recuperação é crucial. Totalmente. Define se o seguro vai ser útil para o credor ou não naquele momento. CC 193.250 de Goiás. Crime ambiental, não, de falsidade, né? Inserir dados falsos no sistema DOF do IBAMA. Isso, o documento de origem florestal. A dúvida era, quem julga isso, Justiça Federal ou Estadual? E por ser um sistema do IBAMA, a gente pensa logo na federal, né? É o raciocínio natural, mas o STJ diz que não é automático. O simples fato de o sistema ser federal não puxa competência para a Justiça Federal. Precisa de mais alguma coisa. Precisa. Tem que ficar demonstrado que houve uma ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União ou do próprio IBAMA, como entidade federal. A proteção do meio ambiente em si, veja bem, é competência comum de todos os Ou entes. se foi só a falsidade do documento em si, sem provar um prejuízo específico para a União ou para o IBAMA, Aí a competência fica na Justiça Estadual mesmo. foi o que decidiram nesse caso. Entendi. Não basta a ferramenta ser federal, o dano tem que atingir o interesse federal diretamente. Faz sentido. Próximo.
Reclamação 42.274, Rio Grande do Sul. Esse volta para o penal, para o tribunal do júri. Apelação baseada na decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos. Aquela hipótese do artigo 593, inciso 3º, a linha D do CPP. Sim. O que o STJ reforçou aqui? Que o Tribunal de Justiça, ao analisar essa apelação, não pode só jogar a responsabilidade para os jurados e dizer, eles decidiram por íntima convicção. Não é bem assim. Tem que fazer o quê, então? O tribunal tem que olhar para as provas que estão no processo. Ele precisa verificar se existe alguma prova, algum elemento, alguma linha de interpretação que dê um mínimo de suporte para a decisão que os jurados tomaram. Então tem que ter um lastro probatório mínimo. Exato. Se tiver duas versões possíveis, ambas com algum apoio nas provas, aí sim o tribunal tem que respeitar a escolha ab júri. Mas ele precisa fazer essa análise. Nesse caso da reclamação, o tribunal de origem não tinha feito isso direito. Não analisou as provas que a acusação apontava sobre o excesso na legítima defesa, só falou da íntima convicção. E o STJ mandou analisar as provas então. É um controle importante, né? Para evitar decisões totalmente sem pé nem cabeça, mesmo respeitando a soberania do júri. Justamente, é esse equilíbrio. E para fechar nosso bloco de hoje, um de previdenciário. O AESP 2023-256 de São Paulo. Qualidade de segurado e tutela provisória. Esse é interessante. Sabe a regra que diz que a pessoa mantém a qualidade de segurado enquanto está recebendo benefício por incapacidade, né? Artigo 15, inciso 1 da Lei 8.213. Sim, claro. A dúvida era: e se esse benefício foi dado por uma liminar, uma tutela de urgência, e depois essa decisão foi derrubada, revogada? Aquele tempo que a pessoa recebeu o benefício conta para manter a qualidade de segurado? Boa pergunta, porque a tutela é provisória, né? Poderia não contar. Pois é, mas o STJ disse que conta sim, mesmo que a tutela seja revogada depois, o período em que a pessoa efetivamente recebeu o benefício vale para manter a qualidade de segurado. Mas qual a lógica? Não vai contra a ideia da reversibilidade da tutela? A lógica é proteger a boa-fé do segurado. Pensa bem, a pessoa estava recebendo o benefício com base numa ordem judicial. Ela estava incapacitada, pelo menos presumidamente pela decisão, e por isso nem podia contribuir para manter a qualidade de outra forma. A lei, o artigo 15, não diferencia se o benefício veio de decisão definitiva ou provisória. Entendi. Para não prejudicar o segurado por uma situação que ele não controlava e nem podia prever o fim, né? Desses benefícios. Bom, então demos uma passada geral nesses 6 primeiros julgados informativos 780. Vimos recuperação judicial e execução trabalhista. Regras de admissibilidade de recurso, competência para crime de falsidade em sistema federal. Análise de prova no júri e essa questão da qualidade de segurado com tutela provisória. Bastante coisa. Temas variados, mostrando como o STJ atua em diversas frentes, né? Com certeza. E fica aquela pulga atrás da orelha, né? Como equilibrar as regras formais do processo com a busca por uma decisão que pareça justa no caso concreto? É a pergunta de milhões, né? Algo para a gente continuar refletindo. Verdade. Bom, por hoje é isso. Cobrimos essa primeira parte do informativo 780. Isso aí. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa análise. Até lá. Até a próxima. Olá! Estamos de volta, então, para continuar nossa análise do informativo 780 do STJ. Vamos seguir com mais alguns julgados bem interessantes. Olha só, o primeiro aqui é o RESP 2045-450, lá do Rio Grande do Sul. Parece uma situação complexa. Direito administrativo, processo civil, contrato verbal com a administração e ainda por cima uma subcontratação sem autorização. Nossa, isso deu o que falar, imagino. Qual foi a saída do STJ? Pois é, uma situação bem irregular mesmo. Mas, olha, o STJ acabou focando em outra coisa. Evitar que a administração pública se enriquecesse ilicitamente. O princípio do não enriquecimento sem causa. Exatamente. Mesmo com tudo isso, sabe, contrato verbal que já não deveria, sem licitação e ainda a subcontratação não autorizada. O tribunal disse, se o serviço foi efetivamente prestado e a administração se beneficiou, ela tem que indenizar, mesmo com a nulidade do contrato. Sim, eles usaram o artigo 59, parágrafo único da Lei 8.666, que ainda valia na época.
A nulidade ou a falta de autorização para subcontratar não tira o dever de pagar pelo serviço que foi útil para o órgão público. E a questão da boa-fé do contratado? Isso não pesou? Pesou no sentido de limitar a indenização. O STJ disse que, mesmo que não houvesse boa-fé por parte do contratado, a indenização pelo custo básico do serviço ela é devida, sem o lucro, claro, mas o custo tem que ser coberto para não ter esse enriquecimento ilícito. Entendi. É uma ponderação importante entre a forma e a justiça material, né? Bom, vamos mudar de área agora. Temos o RESP 1830-735, Direito Civil, penhora de bens do cônjuge que nem está no processo. Isso pode, quando o regime é comunhão universal, parece estranho à primeira vista. Parece, mas pode sim. A terceira turma confirmou. É que na comunhão universal, a ideia é formar uma massa patrimonial única. Quase tudo se comunica, vira patrimônio do casal. Ah, então a penhora não atinge o cônjuge como um terceiro responsável. Não, não é isso. A penhora busca a parte do patrimônio comum que pertence ao cônjuge devedor, ou seja, a meação dele. O patrimônio comum responde pela dívida dele, entende? O outro cônjuge não vira devedor, mas o bem, que também é do devedor, pode ser penhorado, resguardando a meação do outro, claro. Certo. Mas e se o bem for um daqueles que não entram na comunhão, tipo, recebido por herança com cláusula de incomunicabilidade? Ah, bem lembrado. Esses bens que o Código Civil, lá no 1668, diz que são excluídos, esses podem ser protegidos sim. O cônjuge que não é o devedor, o meeiro, pode usar os embargos de terceiro para defender esse bem específico. E aí ele tem que provar que o bem é só dele. Exatamente. O ônus da prova fica com ele, para demonstrar que aquele bem específico não se comunicou, não entrou na massa comum. Faz sentido. Próximo caso. RESP 2.038.495. Esse mistura tudo: civil, registral, agrário. É um conflito interessante. De um lado, um penhor agrícola, garantido por CPR, cédula de produto rural, devidamente registrada. Do outro, um contrato de parceria rural assinado antes, mas não registrado. E aí? Aí a palavra mágica é registro. O STJ deu prioridade total ao penhor que foi registrado primeiro no cartório competente. Mesmo a parceria sendo mais antiga no papel? Mesmo assim, é o princípio da prioridade do registro, lá da Lei 6.015, a de registros públicos. A falta de registro do contrato de parceria impediu que ele produzisse efeitos contra terceiros de boa-fé. No caso, o credor da CPR. Isso. O credor da CPR confiou no que estava público, no que estava registrado. A parceria, mesmo assinada antes, ficou, digamos, na gaveta, sem publicidade. Então não podia ser oposta a quem registrou a garantia primeiro. A boa-fé e a confiança no registro foram decisivas. Entendido. O registro dando publicidade e segurança. Lição importante. Agora, pulando para o processo civil. RESP 2066-868. Tutela antecipada antecedente e aquele famoso prazo para apresentar o pedido principal. Como ficou isso no CPC de 2015? Ficou bem definido e bem rigoroso. O artigo 308 diz que, uma vez efetivada a tutela antecipada antecedente, a parte tem 30 dias úteis, importante frisar, dias úteis, conforme o 219, para formular o pedido principal. Nos mesmos autos, né? Não é mais como antes, com ação principal separada. Exato, nos mesmos autos. E se não cumprir esse prazo? Aí o artigo 309, inciso 1, é claro. A medida perde a eficácia e o procedimento é extinto sem julgamento do mérito. Automaticamente. Ou o juiz precisa decidir. A extinção opera ipso jure, quer dizer, automaticamente pelo simples decurso do prazo. É um prazo preclusivo. Não tem choro. Perdeu o prazo, perdeu a medida e o processo acaba ali. Nossa, atenção redobrada então para esse prazo. Bom, seguindo. RESP 183-3445. Voltamos um pouco no tempo, direito falimentar sobre a lei antiga, o Decreto-Lei 7.661 de 45. Discutiu-se a extensão dos efeitos da falência aos diretores de SA. Como era isso? Olha, a quarta turma reforçou um princípio básico: a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Para você atingir o patrimônio pessoal dos diretores ou responsabilizá-los solidariamente pelas dívidas da empresa falida, não bastava a falência por si só.
precisava de algo mais. Precisava. Era necessária uma sentença, obtida num processo autônomo, como uma ação específica prevista no próprio decreto-lei, ou algo análogo ao que hoje seria um incidente de desconsideração, que reconhecesse que os diretores agiram com culpa ou dolo, que eles praticaram atos ilícitos que levaram à quebra da empresa. Ah, então a responsabilidade não era objetiva nem automática. Tinha que provar a culpa e o nexo causal em outra ação. Exatamente. Não era presumida, entendido. E para fechar este bloco, o último julgado. RESP 1822287. Processo civil de novo. O efeito interruptivo dos embargos de declaração. Eles interrompem o prazo para tudo? Qualquer defesa ou só para recurso? Só para recurso. Esse foi o ponto central da decisão da quarta turma. A interpretação do artigo 1026 do CPC 2015 foi bem restritiva. Literal, então. Isso, bem literal. O artigo fala que os embargos interrompem o prazo para interposição de recurso e o tribunal entendeu que recurso aí se refere àqueles listados no rol taxativo do artigo 994 do CPC. E não dá para ampliar, tipo, para incluir a impugnação ao cumprimento de sentença? Não. O STJ disse que fazer essa interpretação extensiva de recurso para qualquer defesa ou qualquer manifestação violaria a taxatividade do rol de recursos e, claro, a segurança jurídica. Você precisa saber exatamente para o que o prazo foi interrompido. Perfeito. Um detalhe técnico, mas com consequências práticas enormes na contagem dos prazos processuais. Realmente, muitos pontos importantes abordados nesses julgados. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Estamos de volta e agora a gente entra no último bloco de análise do informativo 7800 do STJ. Vamos continuar nossa conversa de onde paramos. Isso aí. Vamos finalizar essa análise. Começando então com a quarta turma, o RESP 2.053868, lá do Rio Grande do Sul. O tema é processo civil. Exato. E a discussão aqui foi bem específica. A intimação do réu revel. Sabe, aquele que não apareceu no processo de conhecimento. Como fica na hora de cumprir a sentença? Ah, boa pergunta. Precisa intimar de novo, mesmo ele já sendo revel? Precisa sim. O STJ bateu o martelo. É indispensável a intimação pessoal dele para a fase de cumprimento de sentença. Pessoal como? Por carta? Isso, por carta com aviso de recebimento, o famoso AR. Isso se ele não tiver advogado constituído, claro, ou se não for assistido pela defensoria. Entendi. Então a revelia lá atrás, na fase de conhecimento, não dispensa essa formalidade na execução. De jeito nenhum. O artigo 513, parágrafo 2º, inciso 2 do CPC de 2015 é bem claro quanto a isso. A ideia é garantir que ele saiba que a execução começou. Faz sentido, né? Garante o contraditório até para quem foi revel. E se não intimar assim? Aí, complica. Gera nulidade processual. Todos os atos depois disso podem ser anulados. Nossa, importante ficar atento a isso, então. Basicamente, a intimação pessoal do réu revel é sempre necessária no cumprimento de sentença se eles tivessem advogado nos autos. Exatamente essa a conclusão. Beleza. Mudando agora para processo penal. Temos uma decisão da quinta turma sobre a ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Foi num processo em segredo de justiça. Sim. O ponto aqui foi sobre um recurso administrativo dentro do próprio Ministério Público. Sabe quando o promotor recusa o NPP e a defesa recorre para a instância superior do MP? Sei, recorre para o órgão de revisão, geralmente. Isso. A dúvida era, esse recurso interno lá no MP, ele suspende a ação penal que já está rolando na justiça? E aí? Suspende ou não? Não suspende. O STJ foi claro. Esse recurso administrativo não tem efeito suspensivo sobre o processo criminal. Ah, entendi. Quer dizer que mesmo com essa discussão pendente lá no MP sobre se cabia ou não o acordo... O processo penal segue o baile. Continua tramitando normalmente na vara criminal. E qual o fundamento para isso? A lei não fala nada? Exato. O artigo 28A do CPP, que trata do ANPP, não prevê essa hipótese de suspensão por causa de recurso administrativo interno. O parágrafo 14 até fala de recurso, mas para o judiciário, em outro contexto. Entendi. Isso reforça aquela ideia de que o ANPP não é bem um direito absoluto do investigado, né? É mais uma prerrogativa do MP. Perfeito. É uma discricionariedade do Ministério Público. O judiciário não pode obrigar o MP a oferecer o acordo se o órgão entende que não é o caso. Essa decisão reforça essa autonomia. Então, para resumir,
A pendência de recurso no MP sobre a recusa do ANPP impede o andamento do processo criminal. Não impede. O processo continua. Certo. Agora vamos para a sexta turma. Temos o RESP 2037-491 de São Paulo. Aqui a gente entra em direito constitucional e processual penal, falando sobre o direito ao silêncio. Um tema fundamental. E a tese do STJ foi muito forte. O exercício do direito ao silêncio pelo acusado não pode de jeito nenhum ser usado contra ele. Nem para desacreditar o que ele diz depois, nem para validar automaticamente o que os policiais falaram. Como assim? No caso concreto, o que aconteceu? Olha, o réu ficou em silêncio na delegacia, normal, direito dele. Depois, em juízo, ele negou a acusação. Só que o Tribunal de Segunda Instância pegou esse silêncio inicial... E usou contra ele? Exatamente. Usou para dizer que a negativa dele em juízo não valia nada e que a palavra dos policiais, inclusive sobre uma suposta confissão informal que nem estava documentada, era verdade absoluta. Nossa, mas isso não pode, né? Viola completamente o direito ao silêncio. Viola. O STJ disse que isso contraria o artigo 186 do CPP e a própria Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso LX3, o tribunal usou até um termo forte: injustiça epistêmica. Injustiça epistêmica. O que é isso? É quando se diminui a credibilidade de alguém injustamente por causa de preconceito ou um raciocínio enviesado. Nesse caso, o viés foi interpretar o silêncio como culpa, o que é proibido. O silêncio é uma garantia, não um indício. Entendi. Ou seja, não dá para condenar alguém só com base na palavra dos policiais se o réu ficou em silêncio e depois negou. Precisa de mais prova robusta. Exatamente. A condenação exige um estándar probatório alto, e usar o silêncio para rebaixar a defesa e supervalorizar a acusação não atende esse estándar. Precisa de corroboração. Impactante essa decisão. Então, interpretar o silêncio do réu como indicativo de culpa viola qual garantia processual? Viola a garantia constitucional do direito ao silêncio e a presunção de inocência. Para fechar nosso bloco e o informativo 780, voltamos à sexta turma com o habeas corpus 805-493 de Santa Catarina. O assunto é prisão domiciliar. Isso, prisão domiciliar para gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos. A regra geral, que vem do artigo 318 do CPP e foi muito reforçada pelo STF naquele HC coletivo famoso, o 143.641... Sim, a regra é conceder a domiciliar nesses casos, né? Para proteger a criança. Exato. A regra é essa. Mas, como quase toda regra no direito, tem exceção. E essa decisão tratou de uma exceção. Ah, então nesse caso a domiciliar foi negada. Foi negada. A mulher estava presa preventivamente por tráfico. Tinha uma quantidade considerável de droga. Parece que maconha, crack, cocaína. Ok, mas ela era mãe de menor de 12 anos? Ou gestante? Era mãe de menores de 12 anos. Só que o ponto-chave foi: onde ela cometia o tráfico? Onde? Na casa onde morava com os filhos. O tribunal entendeu que isso colocava as crianças numa situação de risco muito grande. Um risco direto e concreto. Ah, entendi. Então, o fato de o crime ser praticado ali, no ambiente doméstico, expondo os filhos ao risco, foi a situação excepcionalíssima que o STF mencionou que poderia justificar numa concessão. Precisamente. Foi essa a fundamentação usada para manter a prisão preventiva e negar a domiciliar. O risco concreto aos filhos causado pela própria conduta da mãe dentro de casa foi o fator decisivo. Mostra que a análise é caso a caso, né? A regra da domiciliar é forte, mas não é um passe livre automático se houver uma situação muito grave e bem fundamentada de risco para as crianças. Isso mesmo. A decisão precisa ser fundamentada, demonstrando por que, naquele caso específico, a regra geral não se aplica. Então, só para fixar, qual fator específico levou à negação da prisão domiciliar neste caso? O fato de o crime ser cometido na residência, colocando os filhos em risco direto e concreto. Bom, e com essa análise, a gente conclui os julgados que selecionamos do informativo 780 do STJ. Foi uma boa passada por temas bem atuais e importantes, né? Processo civil, processo penal, garantias constitucionais. Com certeza, mostra como a jurisprudência vai se adaptando e respondendo aos desafios da prática jurídica. Sem dúvida. E para quem nos acompanhou até aqui, não se esqueça, por favor, de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like se gostou da nossa conversa. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse conteúdo. Agradecemos demais a companhia de todos aqui no Juris 360 Lab. Até a próxima! Até mais!